Colegas, creio que estamos em condições de passar à segunda audição desta nossa reunião de trabalho. Iremos agora ouvir o senhor deputado Francisco Guerreiro do PAN, a quem agradeço também a sua disponibilidade. Será um prazer ouvir também as suas posições sobre a realidade europeia e sobre o trabalho que desenvolve no Parlamento Europeu. Iremos proceder de igual forma, portanto, o Sr. Eurodeputado disporá de 10 minutos para uma intervenção inicial, após o que cada um dos grupos parlamentares disporá de 5 minutos para o interpelar, a que deverá responder com igual tempo a cada uma das perguntas. Sr. Deputado Francisco Guerreiro, é com todo o gosto que lhe dou a palavra. Olá, bom dia, Sr. Presidente. Muito gosto em poder estar aqui, em poder dialogar convosco. Primeiramente, creio que é importante congratular esta iniciativa e dizer que também estou bastante satisfeito que ela seja estendida aos restantes eurodeputados, mesmo sendo o PAN e os Verdes Europeus tendo apenas a representação de um eurodeputado. Achamos muito relevante que todos sejam ouvidos, porque isto traz uma visão muito mais alargada do que está a ser feito no Parlamento Europeu, nomeadamente em várias comissões, porque, como devem compreender e como é também prática no Parlamento Nacional, nós não conseguimos estar em todas as comissões, por isso é muito relevante ouvir os restantes eurodeputados. Focado aqui na atualidade europeia, o PAN e os Verdes Europeus gostariam de dar aqui uma perspectiva de que esta crise pandémica que está a ter naturalmente grandes impactos económicos e sociais, já era previsível. Nós estivemos a analisar os conteúdos que já estavam disponíveis no Parlamento Europeu, nomeadamente um relatório do Tribunal de Contas Europeu de 2016, que já indicava que havia uma falta de coordenação a nível europeu para responder a possíveis crises pandémicas e também que havia uma falta de coordenação a nível económica e faltavam meios para responder a uma hipotética ou uma possível, expectável crise pandémica. Portanto, a esse nível, questionámos a Comissão se realmente concretizou as recomendações do Tribunal de Contas Europeus relativamente a esta matéria. Ainda não obtivemos resposta, mas era expectável. E nesse campo, o que nós vimos é que naturalmente não se previu algo que era expectável. E, naturalmente, os impactos agora na coordenação dessa resposta tão necessária europeia estão a faltar. E o que foi dito aqui em várias comissões parece-nos bastante relevante, que a Comissão Europeia não teve a capacidade de resposta efetiva que deveria ter tido, porém têm sido feitos vários esforços, e não esquecer, naturalmente, que isto não é uma ação concertada meramente da Comissão Europeia, tem que ter a concordância do Conselho e, naturalmente, uma parcela substancial de participação do Parlamento Europeu. E o Parlamento Europeu, nesta matéria, tem sido bastante audível, e falamos agora no próximo quadro financeiro plurianual. A posição do Parlamento é unânime, que deverá ser um quadro financeiro mais robusto, cerca de 1,3% do rendimento nacional bruto dos países dos Estados-membros, porém a posição do Conselho é estritamente mais conservadora, portanto nós estamos a falar de cerca de 1% do rendimento nacional bruto. Também não existe, da nossa perspectiva, uma clara vontade em reindustrializar a Europa, mas de um modo que realmente regenere os danos que têm sido feitos no ambiente e mesmo no tecido social, económico e laboral. Vemos, por exemplo, que há uma grande resistência de algumas famílias e de alguns Estados em repensar o modo económico, as próprias trocas internacionais, e isso vai se rever também, por exemplo, em pacotes e em fundos tão importantes, em programas tão importantes como, por exemplo, a Política Agrícola Comum. A Política Agrícola Comum, cerca de 1/3 do orçamento do quadro financeiro plurianual está atualmente a ser negociado, mas ainda não tem a chancela da estratégia europeia Farm to Fork, por exemplo, do prado ao prato, e houve uma grande resistência de algumas famílias políticas, nomeadamente dos liberais e famílias políticas mais à direita, de incluir ou de debater desde já, que será apresentada na próxima semana, esta estratégia, tal como a Estratégia Europeia para a Biodiversidade. E tenhamos em consideração que, mesmo neste contexto pandémico, é fundamental nós debatermos estas duas estratégias e delinearmos a estratégia para que os próprios fundos da Política Agrícola Comum sejam aplicados no futuro com o chapéu do quadro financeiro plurianual.
Isto porque, sem uma reorientação da nossa economia, no modo de produzir, no modo de distribuir e no modo de consumir, nós não conseguiremos colmatar um dos grandes problemas que nós temos na União Europeia, e nomeadamente também através das trocas comerciais no mundo, na economia globalizada, que é o impacto externalizado do nosso sistema produtivo. E que, como aqui também já foi dito em audições anteriores, Portugal será muito afetado e já está a ser afetado pelas alterações climáticas. E nesse sentido, se nós não alterarmos o modo de produção e o modo de consumo, pouco adiantará se teremos mais ou menos fundos no quadro financeiro plurianual. Naturalmente, o que nós promovemos como verdes europeus é que haja um reforço deste quadro financeiro plurianual, até porque Portugal é muito prejudicado. Nós estamos a falar na política de coesão, na primeira proposta da Comissão de maio de 2018, de cerca de 1.600 milhões de euros na política de coesão, pagamentos diretos aos agricultores de 500 milhões, o Fundo de Desenvolvimento Rural também com um valor a rondar os 1.200 milhões de euros. Estes são cortes muito, muito, muito impactantes para Portugal. Mas o que nos põe também em perspectiva neste relançamento da economia, porque o próximo quadro financeiro plurianual será apresentado muito brevemente, portanto era para ser apresentado nestas semanas, mas não conseguiu ter consenso político, e o que será apresentado, esperamos nós, na próxima semana, não poderá naturalmente fugir deste fundo de recuperação económica que se debate atualmente. E para nós, e parece-nos uma posição consensual, ou maioritariamente consensual no Parlamento Europeu, nomeadamente dos eurodeputados portugueses, é que este fundo seja feito maioritariamente, se não na sua totalidade, por subsídios e não por empréstimos. Isto porque já temos crises da dívida soberana bastante elevadas, sobretudo em países do Sul, que terão ainda mais que se financiar com os próprios programas que têm sido apresentados pela Comissão Europeia, não só na área do emprego, mas no reforço dos serviços nacionais de saúde, a empréstimos de muito baixo custo, com juros muito baixos, mas inerentemente que terão impactos nas contas públicas. E aqui nós gostaríamos de contemplar também a importância do Pacto Ecológico Europeu quando nós falamos desta recuperação económica. Não nos parece de todo viável que, não só considerando os impactos da tecnologia, da digitalização, da inteligência artificial e da automatização que terão nos próximos anos nas economias dos Estados-membros, mas também nas economias mundiais, que levarão milhões de pessoas a um desemprego forçado, e aqui dificilmente será possível nós formarmos estes trabalhadores e estas pessoas, e mesmo muitas empresas, para mudar para este mundo digital. Nós temos que repensar também como é que dividimos melhor a riqueza. E nesse quadro, parece-nos relevante que até o próximo quadro financeiro plurianual possa dividir estes esforços também no que concerne a novos modos de financiamento. Quando falamos em novos modos de financiamento, falamos naturalmente em taxar o digital, mesmo que seja de modo ligeiro, taxar transações financeiras, taxar empresas altamente poluentes, isto porque o esforço tem que ser dividido para termos uma real União Europeia Social. E porquê é que isto nos parece relevante no quadro de um Pacto Ecológico Europeu? Porque se não conjecturarmos mais uma vez, e isto que os verdes têm andado a promover há várias décadas, que exista um real modelo económico e desenvolvimento que internalize os impactos sociais e ambientais, e mesmo relativos a normas de bem-estar animal, se nós não internalizarmos estes impactos na economia, nós nunca teremos uma economia real. E então andaremos sempre a tentar reinventar a roda sem conseguirmos uma solução real. E os impactos das alterações climáticas são estruturais e condicionarão a vida de todos nós. E aqui, naturalmente, nós temos muitas reticências também sobre o modelo de transação que é feito da União Europeia para restantes países. Relembrar, caso não tenham conhecimento, que a União Europeia atualmente está a negociar um acordo de investimento e de comércio com a República Popular da China, que terá impactos substanciais, não só no tecido empresarial, mas também nas normas de bem-estar ambiental. O que nós verificamos é que com a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, não houve propriamente um elevar dos estándares sociais, um elevar dos estándares ambientais,
na industrialização daquele país. E, portanto, questões aqui bastante importantes quando se fala no dumping empresarial e industrial deste país, nomeadamente estamos naturalmente a falar deste país porque está um acordo comercial em curso, são substanciais e são impactantes. E nessa perspectiva, parece-nos relevante também revisitar alguns acordos que foram feitos e que, a nosso ver, não beneficiam os europeus e não beneficiam Portugal. Falamos naturalmente do acordo comercial com os países do Mercosul, que tem uma grande pegada ambiental e que a própria garantia de rastreabilidade dos produtos que advêm de muitos países, nomeadamente do Brasil, é muito difícil de concretizar. E, portanto, aquela velha ideia que realmente a União Europeia leva aos estándares ambientais de alguns países é muito questionável, e daí a importância de nós reforçarmos também o nosso mercado interno, encurtarmos as cadeias de distribuição, quando falamos na produção de alimentos e na distribuição e consumo destes mesmos, portanto, diminuirmos também o consumo de determinados bens que têm o seu comércio mais internacional, e aqui falamos, por exemplo, de produtos pecuários, que têm um grande impacto na nossa balança comercial, e também verificar que este processo de reindustrialização nunca poderá deixar de esquecer os setores que muitas vezes não são considerados neste debate. Falamos, por exemplo, no setor da proteção... Sr. Deputado, peço que abrevie a sua intervenção, por favor. Com certeza, terminarei, Sr. Presidente. Dizer então, e a jeito de conclusão, que realmente temos que também considerar aqui algumas áreas que são sempre desconsideradas no debate europeu, nomeadamente a proteção dos recursos marinhos. Eu atualmente sou relator sombra do FEAMP, o Fundo Europeu dos Assuntos Marinhos e das Pescas, e o que nós vemos é que há, mais uma vez, sob este escopo da recuperação económica, uma flexibilização demasiado grande para a indústria, nomeadamente a indústria pesqueira, que poderá ter impactos muito, muito negativos na sustentabilidade e na preservação da biodiversidade marinha. Concluo, obviamente, agradecendo a oportunidade de aqui estar e disponibilizando para responder às perguntas específicas de cada eurodeputado. Muito obrigado, Sr. Eurodeputado. Responderá às perguntas, certamente, dos deputados nacionais e, desde já, a representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, a quem dou a palavra com todo o gosto. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado aos colegas deputados. Sr. Deputado Francisco Guerreiro. Antes de mais, eu gostaria de agradecer a disponibilidade do Sr. Deputado Francisco Guerreiro para participar nesta audição e debater as questões sobre o projeto europeu e o seu futuro. Na verdade, o momento que vivemos, tomado essencialmente pela pandemia do Covid-19, vem colocar novos desafios à União Europeia e à forma como a mesma se deverá reinventar no pós-Covid-19. E digo reinventar porque esta grave situação sanitária vem pôr a nu algumas das fragilidades do projeto europeu. Porém, é nestas encruzilhadas da vida, das instituições, que não só nos apercebemos da necessidade de uma Europa forte e solidária para vencer as batalhas que se avizinham, como também é nestes momentos que devemos encontrar as soluções para direcionar o caminho com vista a uma União Europeia mais coesa, reduzindo desigualdades entre os vários Estados-membros. Os ideais da construção europeia, nascida das cinzas do pós-guerra, tinham por base a manutenção da paz, porque só assim se poderia reconstruir e desenvolver uma Europa próspera e solidária. Esta perspectiva tem permitido, ao longo dos anos, aproximar pessoas e territórios. Com avanços e recuos, a verdade é que a Europa tem desenvolvido uma política de cariz solidário, acolhendo migrantes originários das mais variadas regiões do globo, que procuram, neste espaço de paz, o refúgio para as dificuldades sentidas nos seus territórios. É neste contexto que gostaria de realçar a decisão do governo português de acolhimento de cidadãos estrangeiros, que permitiu a todos os que têm processos pendentes no Serviço Nacional de Estrangeiros e Fronteiras verem a sua permanência regularizada, permitindo que o comprovativo do processo seja válido para o acesso aos serviços públicos, nomeadamente ao Serviço Nacional de Saúde, às prestações sociais de apoio, à celebração de contratos de trabalho, arrendamento, etc.
É de realçar que esta medida não tem paralelo no espaço europeu. É muito importante, tendo tido repercussões positivas no combate ao Covid-19, uma vez que permitiu o acompanhamento e confinamento destas comunidades, contendo assim uma contaminação que poderia alastrar sem controle. As dificuldades de comunicação resultantes das barreiras linguísticas foram assim atenuadas e permitiram passar as mensagens destinadas a combater o Covid-19. Este pode ser um pequeno contributo para demonstrar a necessidade de uma Europa mais solidária e coesa. Para além destas questões, importa referir necessariamente a necessidade de implementação das novas políticas de transição digital e de preservação do meio ambiente em que Portugal se encontra empenhado e que devem ser tidas em conta quando da aplicação dos montantes do Fundo de Recuperação. Porém, esta implementação destas medidas e de outras relativas à recuperação económica está dependente de fundos europeus, sendo necessário encontrar formas de financiamento. Na ordem do dia está não só o montante que deve dotar o Fundo de Recuperação, a sua distribuição pelos vários Estados-membros, como também a forma de tais financiamentos, nomeadamente se os mesmos devem assumir um cariz de subvenção ou de empréstimo. De relembrar que Portugal tem vindo a liderar um grupo de 5 países, com grande empenho do nosso Primeiro-Ministro António Costa, defendendo uma equitativa distribuição dos fundos, com especial ênfase para que estas devam assumir, essencialmente, a forma de subvenções. Medida importante seria a de integração do Fundo de Recuperação no quadro financeiro plurianual, pois permite seguir os grandes critérios que têm sido adotados, o que facilita a sua aplicação. Por outro lado, permite utilizar a margem entre o teto dos recursos e o teto das despesas, margem resultante da não utilização de todos os recursos disponíveis. Como já havia referido, é necessário aprender com estas crises na construção de uma nova estratégia europeia. Gostaria, pois, de ouvir o Sr. Deputado Francisco Guerreiro sobre a atual situação, bem como sobre os desafios que se colocam num futuro próximo às instituições europeias. Nesse sentido, colocava-lhe algumas questões sobre diferentes áreas. A primeira, qual a sua posição face às medidas de integração de migrantes implementadas pelo governo português e ao previsível aumento dos pedidos que se irão verificar no pós-Covid-19. Segunda questão, diferente, relativamente à questão fiscal, qual a sua posição sobre a alteração da regra da unanimidade dos Estados-membros para a obtenção de uma decisão? Trata-se de uma questão muito debatida, que permitiria, entre outros, uma tomada de posição face ao dumping fiscal praticado por alguns países. Em terceiro lugar, qual o entendimento face à necessidade de aproximação de cadeias de abastecimento de produtos essenciais dos consumidores, ficando assim menos dependentes da geografia e decisões políticas exteriores à Europa? Quarta questão, qual a posição sobre a reindustrialização da Europa, o que implica definir o papel das regiões industriais? Por último, e terminando, quais as medidas prioritárias a desenvolver nas novas políticas, nomeadamente na transição digital e na preservação do ambiente, tendo em conta as novas realidades do pós-Covid-19? Sr. Deputado, muito obrigado e a todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Pereira Oliveira, pelas questões que acaba de colocar ao Sr. Eurodeputado, quem dou a palavra para, nos próximos 5 minutos, responder. Muito obrigado pelas questões. Sr. Deputado Francisco Pereira Oliveira, tentarei responder com concisão a todas elas. Dizer que Portugal sempre foi um país de imigração e de imigração, portanto, nesse sentido, todo o trabalho que temos feito ao longo das várias décadas, mesmo dentro e sobretudo dentro de um quadro europeu, tem sido bastante positivo. A nossa matriz cultural também assim o permite e nós temos beneficiado muito desta integração social, cultural e económica das comunidades migrantes. Mas também temos tido esse sentimento e essa integração quando emigramos, forçada ou não forçadamente. Portanto, é de valorizar todo o esforço que é feito pelo atual governo, mas também pelos governos anteriores, nesta integração das comunidades migrantes e reforçar também que, mais uma vez, aqui o contributo europeu é fundamental, não só através de fundos, mas através também do processo de integração e de recepção destes próprios migrantes, e nós estamos a falar de pessoas que requerem asilo na Europa. Porém, nós gostaríamos de ir um bocadinho mais
mais estruturalmente a muitos problemas que levam estas comunidades a migrar, nomeadamente os impactos que a economia da União Europeia tem e os impactos ecológicos que o tecido social e económico tem em países terceiros. Isto porque nós externalizamos muito dos nossos impactos, nomeadamente económicos e ambientais, e quando externalizamos esses impactos para economias mais frágeis, não só através de dumping de produtos agrícolas ou de alocação de determinadas fábricas e industrialização noutros países com custos de mão de obra muito mais diminuídos e mesmo com regras laborais muito mais flexíveis e não tão concentradas em direitos e deveres que nós próprios na União Europeia defendemos e temos, naturalmente estamos a destruir ou a minar economias e o tecido social e económico desses mesmos países. Portanto, dizer que nós temos que repensar também o nosso modo de produção e industrialização com países terceiros, e nomeadamente falar aqui mais uma vez dos acordos comerciais que a União Europeia e mesmo acordos bilaterais feitos por Portugal estes impactos têm nas economias destes países terceiros. E aqui irei ligar à reindustrialização da Europa, que nos parece um tema fundamental, mas que terá que partir de uma economia regenerativa. Portanto, não nos basta só falar em economia circular, não nos basta só falar em digitalização e nos impactos positivos que esta mesmo terá, mas também como é que nós conseguimos garantir que esta reindustrialização é justa para todos, mas também que garanta que há uma transição para um novo modelo de produção, distribuição e consumo de bens e serviços. E parece-nos que nesse campo nós temos que pensar muito mais estruturalmente e garantir que há uma regeneração não só do tecido empresarial, mas também do tecido social e uma melhor distribuição da riqueza. Parece-nos que, e algo que nos preocupa, por exemplo, na política agrícola comum, que tem sido noticiado, sobretudo, em meios internacionais, que existe uma má gestão, muitas vezes ligadas a elites políticas, em países, nomeadamente de leste, estamos a falar concretamente na República Checa e na Hungria, de fundos da política agrícola comum para concentrar riqueza e para favores políticos dos partidos vigentes. E então não basta mais uma vez pensarmos na reindustrialização ou na aplicação dos fundos do quadro financeiro plurianual, mas também é necessário garantir que esses mesmos não concentram riqueza, são gastos para o benefício de determinados setores e determinadas indústrias e que existe um escrupuloso cumprimento de todas as regras destes programas. Dizer também que relativamente às cadeias de abastecimento, parece-nos natural que elas sejam naturalmente mais pequenas, que se aposte num novo tipo de produção de bens e serviços, e aqui, naturalmente, quando falamos, por exemplo, na produção agrícola, nós temos um desperdício de 1/3 de tudo o que produzimos na União Europeia, portanto, não podemos deixar de dizer que este modelo de superintensividade produtivista não é propriamente benéfico no que concerne à resposta às necessidades, porque nós já temos naturalmente muitos recursos e eles são bastante desperdiçados. Portanto, temos que combater desperdícios alimentares, temos que combater ineficiências no mercado interno, temos que diminuir as cadeias de produção, distribuição e consumo de alimentos e serviços, mas também temos que começar a pensar que gestão é que temos dos resíduos e como é que descentralizamos, nomeadamente a produção de energia 100% renovável, porque está tudo interligado. Portanto, estas cadeias de abastecimento não são naturalmente são produtos e serviços, estamos a falar em produtos industriais, estamos a falar na produção e distribuição de energia 100% limpa e renovável, e isso parece-nos também muito importante quando falamos deste novo processo de reindustrialização. Terminar com a temática do quadro financeiro plurianual parece-nos por mais evidente. Para abreviar a sua intervenção, Sr. Deputado. Já é garantir que também já foi expresso que o quadro financeiro plurianual, sobretudo este fundo de recuperação económica, deverá ter o quadro financeiro plurianual como chapéu, mas sobretudo que deve primar não por empréstimos, mas por subvenções. Muito obrigado, Sr. Eurodeputado Francisco Guerreiro, pelas respostas que acaba de dar, e darei de seguida a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Luís Leite Ramos.
tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar também os colegas que estão a participar nesta audição e cumprimentar naturalmente o Sr. Eurodeputado Francisco Guerreiro. Uma primeira nota para dizer que esta crise pandémica vem, em poucos meses, colocar mais uma vez um enorme desafio ao projeto europeu. Nada a que não estivéssemos habituados nos últimos meses e até nos últimos anos, mas naturalmente que a dimensão e a forma como esta crise coloca novos desafios à Europa vem naturalmente criar um teste adicional à solidez, à consistência e até ao futuro deste projeto. Mas eu, otimista, acredito que a Europa vai conseguir resistir às várias pulsões e tentações de divisão e até às contradições que se estão a gerar e que vai ser possível ultrapassar mais esta dificuldade, enfim, de uma melhor ou pior maneira, mas continuando a construir um projeto europeu digno, até porque este projeto europeu, perante uma situação como aquela em que vivemos, vem claramente, ou fica claro, a sua importância, relevância. Eu acho mesmo que fica claro que é impossível continuarmos a avançar sem uma união e sem uma coesão em termos europeus. Relativamente às questões que eu gostaria de colocar ao Sr. Eurodeputado Francisco Guerreiro, a primeira tem a ver com a resposta que a União deu, no fundo, aos vários desafios desde o início da crise até agora. E o que nós sentimos, vários o têm dito, é que esta resposta foi tardia, lenta, tem sido lenta e é insuficiente. Ainda ontem, o Sr. Ministro do Planeamento dizia, num debate no Parlamento Português, que provavelmente os fundos para apoiar o layoff chegarão a Portugal em setembro. Nós já sabemos as dificuldades que têm sido a implementação desta medida em Portugal para responder às necessidades das empresas e, sobretudo, garantir os postos de trabalho e, naturalmente, que estes atrasos ou estas dificuldades colocam muitas interrogações sobre a capacidade e a forma como esta resposta está a ser organizada. E, portanto, a minha primeira pergunta era para ouvir da parte do Sr. Eurodeputado a perspectiva relativamente a esta resposta, qual é a avaliação que faz, o que é que falhou. Ele já referiu no início que a coordenação não foi a melhor, muito embora tenha havido alertas atempados sobre a previsibilidade de uma crise desta natureza, mas o que é verdade é que esta resposta peca naturalmente por muita lentidão e alguma descoordenação. Qual é a sua opinião, a sua perspectiva sobre esta resposta? Uma segunda tem a ver com o plano de recuperação. Temos falado muito sobre o plano de recuperação, sobre a forma como vai ser financiado, sobre os seus objetivos, sobre os investimentos que vão ser contemplados e até sobre a relação entre empréstimos e subsídios. E, concordando com a generalidade dos argumentos, há uma preocupação, do meu ponto de vista, que não tem sido suficientemente valorizada. Reparemos que esta crise vai ser assimétrica em termos territoriais, não só entre os vários países, a crise na Alemanha ou em Portugal, na França ou na Itália terá na economia, na base económica e na sociedade impactos completamente diferentes. E naturalmente que o governo português tem defendido, e bem, uma certa equidade na atribuição dos meios necessários para combater a crise. Mas esta crise vai ter também um impacto territorial dentro de cada país muito diferenciado. E o meu receio é que haja uma tentação de centralizar muitos destes mecanismos e muitos destes recursos e não aproveitar esta oportunidade para criar maior coesão territorial e social interna, para poder reequilibrar, nomeadamente, os territórios que sofrem processos de despovoamento e desertificação mais acentuados e, de alguma forma, para poder
garantir que a coesão que nós exigimos ao nível da União Europeia é aquela que aplicamos ao nível dos próprios países. Sendo que, do ponto de vista da resiliência e dos recursos naturais e biodiversidade, temos aqui uma preocupação adicional com os territórios rurais, com os territórios do interior, que terão e deverão ter um papel fundamental na reconstrução, no relançamento da economia que nós queremos fazer. E, portanto, perguntava-lhe sobre esta matéria o que é que pensa. Finalmente, sobre a questão do quadro financeiro plurianual. Um dos receios maiores que existe em Portugal e nos países da coesão é que não só os cortes que estavam anunciados vão ser concretizados, mas, para além disso, uma parte dos recursos vão ser desviados para outro tipo de objetivos que têm a ver com o desenvolvimento dos países, naturalmente, mas que vão deixar para um segundo plano as questões da coesão, nomeadamente da coesão territorial. E eu pergunto qual é a avaliação que faz sobre esta matéria, partilha deste receio e destes riscos, do receio relativamente aos riscos de utilizarmos uma parte do quadro financeiro plurianual para atingir outros objetivos e, de alguma forma, diluirmos os objetivos da coesão para um país como Portugal, que muito depende e muito espera desta ajuda. Mesmo para terminar, uma questão sobre o Pacto Ecológico. Deverá concluir, Sr. Deputado, por favor. 10 segundos para dizer qual é o balanço que faz relativamente às perspectivas que, neste momento, a Comissão e, no fundo, o Parlamento Europeu têm relativamente ao Pacto. A sensação que fica, por vezes, é que há uma redução de expectativas face aos novos desafios que, entretanto, se fixaram à União Europeia e aos vários países. Muito obrigado, Sr. Presidente, agradeço a tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Leite Ramos. Dou a palavra, obviamente, ao Sr. Deputado Francisco Guerreiro para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Leite Ramos. A começar aqui pelo fim, portanto, falando no quadro financeiro plurianual e nas políticas de coesão, parece-nos que a tendência é que exista um desconsiderar da importância no tecido económico e social destes fundos. E isso tem sido demonstrado na apresentação do primeiro quadro financeiro plurianual e todas as negociações, nomeadamente até pela Comissária, para estes fundos. Portanto, Elisa Ferreira tem demonstrado que há uma preocupação, mas que ela não se materializa depois na manutenção destes fundos ou mesmo o possível reforço do próximo quadro financeiro plurianual. Portanto, para Portugal, que é um país que tanto depende destes fundos para garantir uma equidade maior, sobretudo em regiões que mais sofrem, e nomeadamente com a pandemia da Covid, falamos naturalmente de regiões do interior e mesmo regiões ultraperiféricas, nós temos que batalhar para que estes fundos se mantenham. Mas também vemos que não há uma vontade no Conselho e a política agrícola comum, neste chapéu geral do quadro financeiro anual, tem sido um fracasso na nossa perspectiva, porque não só não garante que existam estes apoios no próximo quadro financeiro plurianual, como não existe uma alteração substancial do modo como nós produzimos e distribuímos bens alimentares e serviços ligados ao setor alimentar na Europa. Portanto, estamos muito preocupados com o processo de negociação da política agrícola comum. E, nesse sentido, indo daqui à questão do Pacto Ecológico Europeu, estamos muito céticos, porque parece-nos que existe muita parra e pouca uva, como diz o ditado. Porque existe uma vontade, existe a retórica, mas depois são adiados uma série de estratégias, são desconsiderados uma série de impactos, não só no comércio internacional, mas também na possível reindustrialização da Europa. E vemos mais uma vez que se quer meramente verificar o discurso e que a própria implementação de algumas medidas e de alguns fundos carecem de fundamentação técnica e de garantias que existe uma transição para um modelo realmente sustentável e ecológico. E nós vimos isso não só no setor agrícola, mas também no setor das pescas, do qual já vos falei do FEAMP, que está a ser negociado e que existe uma grande probabilidade que os fundos alocados, eu não posso obviamente aprofundar porque estamos em trílogos, mas existe uma possibilidade dos fundos que são alocados para este setor
contribuam ativamente para a destruição da biodiversidade e os chamados fundos nocivos. Portanto, veremos como acabam as negociações em trílogo, mas tudo faremos para que, obviamente, estes fundos sejam alocados para a preservação da biodiversidade e para a preservação de um setor que também é fundamental para grande parte dos europeus. Agora, relativamente ao plano de recuperação, concordando na totalidade com o deputado, este fundo de recuperação não só tem que ter o financiamento dentro do quadro financeiro plurianual, possivelmente com recursos próprios a nível europeu, mas deverá ter estas especificidades regionais, porque naturalmente os países são afetados de modo diferente nesta recuperação, não só pelas crises de dívida soberana, mas pelos impactos reais na vida das pessoas e na vida de determinadas pessoas e empresas em determinadas regiões, e aqui concordo e sublinho também o que foi dito pelo deputado, sobretudo no interior do país, mas não podemos garantir aliás, não podemos garantir, não devemos considerar que esta reindustrialização e este plano de recuperação económica fomente o mesmo tipo de indústria e o mesmo tipo de produção que tem sido feito. Nomeadamente falamos, por exemplo, nos setores agrícolas da superintensividade da produção de azeite, na superintensividade na produção de suína, na superintensividade na produção de produtos agrícolas baseados em estufas, que estão a destruir o litoral alentejano. Portanto, não basta só termos uma alocação destes fundos para as regiões que mais necessitam, mas também teremos que repensar e teremos que ter os chamados ecoschemes bastante bem definidos para ajudar também estes setores, porque o que nós queremos é que haja mais pessoas, mais empresas a produzir de modo sustentável, a transitar para este modelo produtivo mais sustentável. Terminando, dizendo que a resposta da União Europeia está a ser tardia, é naturalmente uma resposta que não se centra num modelo federalista, portanto é naturalmente mais complexo, não envolve só a Comissão, envolve o Conselho e envolve também o Parlamento Europeu, e naturalmente há uma grande expectativa dos cidadãos europeus e dos Estados para que haja uma alocação rápida destes fundos ou destes empréstimos para que as economias possam conter os impactos desta pandemia. Será determinante esta próxima semana, estes próximos meses, para garantirmos que essa ajuda, nomeadamente a financeira, chegue aos países e aos Estados-membros, às empresas e às pessoas que realmente dela precisam. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Eurodeputado, pelos esclarecimentos que acaba de prestar. Cabe a vez agora ao Bloco de Esquerda intervir, razão pela qual dou a palavra à Sra. Vice-Presidente Fabíola Cardoso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Eurodeputado e agradecer a sua presença aqui. Aproveito também para agradecer aos serviços que mais uma vez nos permitem realizar esta reunião por videoconferência. Tem sido muito interessante, de facto, e é muito bom termos esta possibilidade de ouvir pontos de vista tão diferentes sobre aquilo que vai ser a resposta europeia a toda esta situação que e de que maneira essa resposta vai dar a toda a arquitetura, principalmente naquilo que diz respeito financeiro, ou não alterações a essa estrutura. E era nesse sentido que eu gostava de deixar aqui algumas perguntas, porque do nosso ponto de vista esta oportunidade, esta situação dramática que vivemos também tem em si a possibilidade de abrir portas a mudanças e nesse sentido ser vista como uma oportunidade. Aliás, os discursos que têm vindo a ser feitos e a apresentação até da própria Presidente da Comissão assume claramente a necessidade de uma mudança do modelo
económico, do modelo de produção, do modelo de distribuição, do modelo de consumo, e penso que isso significa que há uma consciência de que deixar ao livre mercado, à livre concorrência, à lógica cega do lucro, a gestão da política europeia, de facto, acarreta consequências que esta crise tornou por demais evidentes, nomeadamente a nossa dependência absoluta relativamente à produção de bens essenciais. Neste caso estamos a falar concretamente de equipamentos de proteção individual, de equipamento médico, de medicamentos, mas poderíamos alargar isto a muitos outros bens, e que isso é feito não de uma maneira inocente, mas que é uma maneira de externalizar responsabilidades ambientais, responsabilidades sociais, que não podemos continuar a fazer. Temos que assumir que, se queremos ter uma vida de qualidade e digna como europeus, também temos que assumir as responsabilidades que a produção, a distribuição implica, e não externalizar esses custos para o estrangeiro. Portanto, gostaria de colocar algumas questões específicas ao eurodeputado Francisco Guerreiro, exatamente por pensar que é preciso depois abordar estas questões com realismo e relativamente a coisas concretas, e a sua visão dentro do Parlamento Europeu possivelmente permitir-nos a esclarecer mais algumas questões. O quadro financeiro plurianual que tínhamos não propunha isso, pelo contrário, avançava claramente com uma diminuição nos fundos relativamente à coesão. Neste momento, com a situação da Covid, são anunciados novos instrumentos, são anunciadas novas ferramentas, são anunciados reforços. Mas é importante perceber se essas novas ferramentas, esses novos recursos serão alocados da mesma maneira, persistindo e aprofundando os erros que já existiam, ou se, pelo contrário, vão ser alocados de maneiras diferentes e criarão possibilidade de mudança. 3 exemplos que pergunto qual é a opinião relativamente a estes novos instrumentos, de maneira é que vão lidar com estas situações concretas, relativamente, por exemplo, à questão dos migrantes e à questão dos refugiados, que também já foi aqui referida. A situação nos campos de refugiados na fronteira greco-turca era já uma situação dramática antes da Covid. Neste momento é uma tragédia humanitária. De que modo é que a situação da Covid pode contribuir para que haja um compromisso político sério da União com políticas, com a definição de políticas de migração e de asilo que de facto respeitem as pessoas e não externalizem mais uma vez a responsabilidade para lá das fronteiras da União Europeia. Por exemplo, falando de um exemplo muito concreto, que é a criminalização da solidariedade no Mediterrâneo, está a ser discutida, está a ser prevista alguma alteração significativa a este nível? Falando num segundo tópico relativamente à reindustrialização e à necessidade de encurtar circuitos. Como já foi aqui afirmado, isto significa obrigatoriamente uma alteração dos modos de produção que se aplicam não só à indústria do medicamento, mas também à agricultura, também às pescas, também à pecuária. Por exemplo, relativamente à exportação de animais vivos, que se já era uma aberração antes do Covid, neste momento é uma aberração ainda muito maior, não só pelos impactos ambientais que tem, mas até pelos contornos sanitários e o risco que envolve. Estão a ser pensadas, a ser delineadas algumas medidas concretas relativamente a esta questão em particular. Por último, autoritárias e securitárias em países como a Polónia, como a Hungria, a serem muito reforçadas, e eu gostava de perguntar aos LGBT neste momento tão dramático que vivemos. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu ouvi agora a fase final da sua intervenção com algumas interrupções. Não sei se foi apenas eu que ouvi mal, se foram todos. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Francisco Guerreiro para responder às questões colocadas pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também tive dificuldades em ouvir a última intervenção, mas creio que compreendi. E se calhar começo por ela desde já. Eu tenho o prazer também de fazer parte do intergrupo no Parlamento Europeu focado em temáticas ligadas à comunidade LGBTI, e tem sido com bastante apreensão que vemos, e foi lançado o relatório da ILGA sobre... Que é um índice da melhoria ou não das condições sociais, económicas e focadas nos direitos humanos da comunidade LGBTI na Europa, e o cenário não é de todo o mais positivo. Não falo naturalmente de Portugal, que está bastante a ver, felizmente, neste mapa, mas nos países mais a leste, nomeadamente mais conservadores nesta matéria, tem sido muito difícil para a comunidade LGBTI garantir os seus direitos fundamentais. E nesse sentido temos feito, nomeadamente próximos da Comissão, alertando a comunidade, tentando dentro do Parlamento Europeu apresentar recomendações para que se garantam os direitos fundamentais desta comunidade, e falando dos problemas concretos que esta comunidade tem, sobretudo nestes países. Portanto, tudo tem sido feito, e vemos com bastante apreensão que o cenário, sobretudo nestes países, tem se deteriorado, e tem havido uma perseguição desta comunidade. Nós temos tido promotores do fim do transporte de animais vivos, porque foi o que foi questionado aqui diretamente, para países terceiros. Temos estado bastante preocupados com o próprio transporte no mercado interno destes animais, e questionámos a Comissão se não seria de travar, porque houve um fecho de várias fronteiras e houve filas prolongadas, porque os estándares entre países, não havia uma uniformização de procedimentos de transporte de mercadorias, nomeadamente com vários tipos de encerramentos em estados de emergência também diferenciados entre Estados-membros, e então o que levava a que muitos destes animais ficassem muitas horas presos nas fronteiras à espera de entrar nos países destinatários. Portanto, pedimos que houvesse também a suspensão deste transporte, e ele não foi acatado pela Comissão Europeia. Foi sim feito um regulamento para que se garantisse a celeridade da distribuição destes animais pelos países e nestes circuitos de transporte. Saiu um relatório agora neste mês focado no transporte de animais vivos, que mais uma vez indica falhas graves, não só nos portos, mas também na responsabilização durante o transporte e dos países terceiros a receber estes animais. Portanto, mais uma vez pedimos a suspensão do transporte destes animais, algo que não está a ser considerado pela Comissão Europeia. Basicamente, o que a Comissária para a Saúde e Proteção Alimentar nos disse, a Stella Kyriakides, numa comissão ainda esta semana, na Comissão de Agricultura, foi que estaria muito interessada em melhorar a legislação em torno do bem-estar animal, que será apresentada no final deste ano. Portanto, vai haver uma reavaliação da estratégia europeia para o bem-estar animal, mas que não contemplava o fim da exportação destes animais. Para nós isto é um erro, será um erro, e tem sido demonstrado pelos relatórios. Focado também na questão dos migrantes e do compromisso europeu, os verdes europeus têm sido apologistas que haja uma solução real para estes migrantes, nomeadamente nas fronteiras, nas fronteiras ou nos campos de refugiados da Grécia, e que se repense o apoio que tem sido dado à Turquia, porque parece-nos que não só não tem funcionado este apoio económico para garantir que existisse uma integração destas comunidades nos seus países e, nomeadamente na Turquia, como ela tem sido usada como moeda de arremesso para não agilizar os processos de integração nas fronteiras. Portanto, estas comunidades sofreram, e nós tivemos membros dos verdes europeus nestes campos de refugiados que nos demonstraram os problemas graves que existem nestas regiões e nestes campos, em que falta tudo, desde desinfetantes à própria água. Sua intervenção, Sr. Deputado. Termino já, Sr. Presidente, e nesse sentido, questionar não só a Comissão Europeia, mas também o Parlamento Europeu, para que garanta uma resposta efetiva para estes migrantes e que não se volte a cometer os erros que foram cometidos no presente e no passado. Muito obrigado, Sr.
eurodeputado Francisco Guerreiro. É agora a vez de dar a palavra ao grupo parlamentar do CDS, deputado João Almeida. Sim, deputado João Almeida, não sei se está em conexão. Está-me a ouvir, Sr. Presidente? Está-me a ouvir? Sim, perfeitamente. Obrigado, Sr. Presidente. Deputado, não só assim, mas com uma voz adorável de uma criança. Pois, isso é o fundo que é inevitável neste momento, com o espaço a ser partilhado entre as aulas e o trabalho parlamentar. Senhor Deputado Francisco Guerreiro, muito obrigado pelas opiniões que aqui nos deu e pela posição que tem no Parlamento Europeu. Hoje é um dia de paradoxos, porque se havia uma enorme concordância da minha parte do Grupo Parlamentar do CDS, natural na audição do eurodeputado anterior, há aqui uma divergência muito grande neste caso, porque há uma visão centralista e federalista da União que nós não partilhamos de todo. E, portanto, eu não vejo que a resposta a esta crise seja possível, ou melhor, com esse centralismo e esse federalismo. Preocupa-me especialmente o ponto da reorientação da economia. Não é uma posição que derive do combate à Covid, é uma posição de fundo, mas que nós não partilhamos. Por uma razão simples, essa visão de reorientação da economia é profundamente castradora da liberdade de iniciativa nos Estados-membros, é dirigista da parte da União Europeia, e eu acho que estes anos de experiência de participar no projeto europeu, o que mostraram a Portugal é que Portugal tem sempre a perder quando esses megaprojetos europeus consistem em tentar conceber ao nível europeu o que é que deve ser a vida e o que é que deve ser a atividade económica em cada Estado-membro. E, portanto, isso não só é negativo para Portugal, como gera enormes ineficiências, porque ninguém acredita que, se formos por um caminho que não seja um caminho de transição, e nós partilhamos preocupações relativamente às alterações climáticas, como partilhamos muitas preocupações do ponto de vista do bem-estar social. O que nós vemos nesta abordagem é uma destruição brutal do bem-estar social, porque essa lógica da reorientação da economia vai destruir valor sem gerar aquilo que de positivo se pretende, porque, obviamente, que as empresas, se forem levadas a um limite de não conseguir produzir no espaço da União Europeia, dentro de regras tão apertadas, vão deslocalizar a sua produção, provavelmente pagando pior e respeitando menos o ambiente do que faziam no contexto da União Europeia. E por isso a abordagem europeia tem que ser uma abordagem equilibrada, que respeite aquilo que é a diversidade da realidade económica de cada um dos países, no caso português, com uma importância muito grande do pilar agrícola e do pilar do mundo rural, da qual Portugal não está, nem pode estar disponível a abdicar. E, portanto, o que eu pergunto ao Sr. Eurodeputado Francisco Guerreiro é como é que aqui a sua abordagem e aquilo que defende no contexto europeu casa com aquilo que é a necessidade de um país como Portugal, que é de ter uma reindustrialização com um peso muito significativo da transição digital, e aí podemos eventualmente até ter pontos de acordo, porque é fundamental nós prepararmos a nossa resposta do ponto de vista de mercado de trabalho a uma transição digital que pode acrescentar valor à nossa economia, mas a um reconhecimento daquilo que é uma realidade muito importante em Portugal, que é um mundo rural que tem feito avanços muito significativos no respeito pelo ambiente e no respeito pelas alterações climáticas. Eu chamo a atenção que, se queremos defender Portugal no contexto das alterações climáticas, então vamos defender, por exemplo, na questão da água. E não vamos entrar em teorias da conspiração internacionais, vamos debater aquilo sobre, por exemplo, a pecuária, e vamos concretamente àquilo que é essencial e que tem sido muito importante na evolução de Portugal nos últimos anos, que é a questão da discussão sobre um uso eficiente da água. Acho que há questões que são essenciais para Portugal, que merecem resposta e que são muito mais importantes do que certos chavões europeus que não trazem nada de melhor às condições de vida dos portugueses, que lhes castram a liberdade e que, do ponto de vista económico, também vão retirar valor à nossa economia. No fundo, aquilo que eu gostava de poder conciliar com o Sr. Deputado Francisco Guerreiro é que aqueles que são os objetivos que me parecem sejam os mesmos,
tenham políticas que os sustentem, que sejam execuíveis e não que sejam políticas que levem exatamente ao contrário daquilo que parece ser o objetivo também do Sr. Deputado Francisco Guerreiro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida, pelas questões que acaba de colocar, e darei com todo o gosto a palavra ao Sr. Eurodeputado Francisco Guerreiro, a palavra para que possa responder. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado João Almeida. Congratular também a sua família, que também cá em casa temos as mesmas dificuldades. Obrigado. Barra prazer, nada, é comum. Exatamente. Mas dizer que realmente eu acho que aqui estamos em sintonia com o CDS. Se calhar divergimos na consideração de como defender o mundo rural. Falou em transição, falou em equilíbrio, nós concordamos em pleno com estas premissas, mas não consideramos, e indo buscar à sua intervenção relativamente à água, aos recursos hídricos que em Portugal são, e aí estamos em concordância, um recurso fundamental e que está em escassez e é muito mal aproveitado, gostaríamos de dizer que o que os dados nos demonstram é que cerca de 70%, ligeiramente mais, destes recursos hídricos são gastos no setor agrícola e no setor industrial, sendo que o setor agrícola tem uma preponderância muito superior. Portanto, os modos de produção e sobretudo no mundo rural destes bens e serviços têm que ser repensados. Não têm que ser repensados porque o PAN o quer, ou os verdes europeus o querem, ou porque a União Europeia assim o deseja. Porque os estudos científicos assim o demonstram que nós temos que repensar o modo como produzimos e distribuímos bens, nomeadamente bens agrícolas. E nesse sentido nós achamos até que o valor acrescentado dos produtos agrícolas tem sido irreal, porque não contabiliza os impactos económicos, não contabiliza a centralização em muitas produções super intensivas e não considera também o impacto para as pequenas e médias empresas que têm muita dificuldade em se ingrar neste setor. Portanto, quando nós falamos na importância de debater a estratégia europeia para a biodiversidade, quando nós falamos na importância de apresentar as linhas mestras da estratégia Farm to Fork, do prato ao prato, e garantir que essas são as matrizes de orientação para a próxima política agrícola comum, considerando também que o quadro financeiro plurianual tem que ter uma garantia e um reforço das políticas sociais, mas também das políticas agrícolas, e em tudo o que isso infere na distribuição equitativa ou mais justa entre regiões que mais precisam, não só no interior, mas também ultraperiféricas. Nós não podemos, até pelos exemplos que nos são dados pelos estudos científicos, concordar na superintensividade de muitas indústrias. E é nesse sentido que se calhar que discordamos com a posição do CDS, não no objetivo final, mas na concretização do mesmo. E não vemos, o que eu disse foi que, por não ser por Europa, para a União Europeia não ser um Estado federalista, se calhar não consegue responder com tanta celeridade. Isso não quer dizer que respondesse melhor, não consegue responder com tanta celeridade, porque existe e compensar uma série de mecanismos, uma série de instituições que têm que negociar entre si para que depois estas ajudas cheguem aos Estados-membros. E nesse sentido, sim, eu acho que tem sido transversal, que esta resposta tem sido tardia e não tem garantido uma resposta eficiente, pese embora, como já afirmámos, ela tivesse sido calculada e planeada e projetada por relatórios, nomeadamente do Tribunal Europeu de Contas. E dizer também que nos parece que é um pouco contrassenso nós estarmos a falar na defesa do mundo rural, sim, mas depois aprovarmos acordos que criam uma pressão muito grande nestas regiões e nestas indústrias com países terceiros, nomeadamente falo do acordo comercial da União Europeia com o Mercosul, que faz com que haja uma grande pressão num setor que até é bastante defendido pelo CDS, que é o setor da pecuária, criando uma superintensividade, uma massificação de produtos que têm uma pegada, uma externalização brutal dos seus impactos ambientais e sociais na União Europeia, nomeadamente produtos bovinos. E por isso temos algumas... tem alguma perplexidade em ver que o CDS depois promove e valida dentro da família europeia do PPE estes acordos transnacionais que não beneficiam nem sequer
o mundo rural, nem as indústrias pecuárias que tanto o CDS defende. Portanto, aqui acho que poderíamos chegar a um consenso e não defender pelo menos estes acordos internacionais, e aí seria muito mais positivo para Portugal e para estes setores agrícolas. E dizer só em jeito de término que naturalmente teremos que garantir que estes setores, nomeadamente o agrícola, primam por uma produção em modo mais extensivo, mais biológico, e que existam naturalmente os apoios para que integrem neste setor mais agricultores jovens, e que a digitalização e a reindustrialização garanta também que exista mais produtividade, mas que a biodiversidade seja protegida, porque sem ela não vale a pena nós andarmos a investir dinheiro, seja de fundos nacionais ou europeus, nestes setores, porque se não preservarmos a biodiversidade, é cientificamente testado que não teremos a capacidade de produzir a comida e a regenerar os sistemas ecológicos para garantirmos um presente e um futuro sustentável. Muito obrigado, Sr. Eurodeputado, pelos esclarecimentos e pelas respostas que acaba de dar. Eu tenho informação da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PAN, de que estaria ausente por estar a participar numa outra reunião. Até ao momento não recebi indicação em contrário. De qualquer modo, gostaria de perguntar se a Sra. Deputada Cristina Rodrigues está ou não em linha. Não estando, certamente, daremos por concluído este ciclo de intervenções, agradecendo ao Sr. Eurodeputado a sua disponibilidade, enfim, os temas que suscitou. Muito obrigado, Sr. Até o momento tenho ainda informação, recebi agora a informação através de mensagem, que a Sra. Deputada já está a tentar conectar-se connosco, simplesmente está com alguns problemas técnicos. Por isso, talvez pudéssemos aguardar alguns momentos mais, uma vez que se trata de um deputado nacional da família política do mesmo partido. Mesmo que não fosse, Sr. Presidente, terei todo o gosto em esperar. Sim, senhora. Não sei se isso será possível por muito tempo. De qualquer modo, darei alguns segundos. Mas, se calhar, em jeito de término, para depois não estar a ocupar algum tempo no final da audição, também desejar os meus cumprimentos, não só ao Sr. Presidente, mas todos os deputados, mas também aos serviços dessa casa, que eu tanto recordo. Portanto, deixar uma mensagem de carinho e de apoio, e agradecer todos os anos que aí estive, e que realmente são muito queridos na minha pessoa. A senhora, é uma opinião que é inteiramente partilhada por todos nós. Entretanto, acabo de receber a informação de que a senhora deputada Cristina Rodrigues já está em condições de poder intervir. E assim sendo, eu dou-lhe de imediato a palavra com todo o gosto. Senhora deputada, em representação do Grupo Parlamentar do PAN, tem a palavra. Olá, muito bom dia. Obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa porque estava na Comissão de Cultura e agora tive aqui um problema com o meu Skype, não estava a conseguir entrar, mas ainda bem que ainda vim a tempo. Obrigada. Estamos a ouvi-la, não estamos infelizmente a vê-la, mas neste caso é mais relevante podermos ouvi-la do que vê-la. Já conseguem? Já está a função de vídeo também operacional. Faz favor, senhora. Muito obrigada, então, Sr. Presidente. Apresentar os cumprimentos a todos os senhores e senhoras deputadas e obviamente, também ao Francisco Guerreiro. Relativamente aqui ao assunto que estamos neste momento em debate, dizer que realmente com a crise provocada pela Covid-19 abriu-se uma janela de oportunidade para se poder finalmente chegar a um acordo para o próximo quadro financeiro plurianual. Mas mais importante ainda, para instituir um quadro que seja mais pujante, com recursos suficientes para os combates decisivos que a Europa enfrentará nos próximos anos. Aqui agora, obviamente, se adiciona aqui a previsível crise económica que teremos. A Presidente da Comissão Europeia foi mandatada pelo último Conselho Europeu Informal para apresentar a 6 de maio uma nova proposta para o quadro financeiro plurianual. Ainda não aconteceu, portanto estamos aqui com alguns dias de atraso. Essa proposta deverá também conter o Fundo de Recuperação, que liderará o boost económico necessário para a saída da crise, com uma combinação entre empréstimos e subvenções aos Estados-membros, que aguardamos para perceber qual é que será a articulação entre uns e outros.
Esta apresentação conjunta do quadro financeiro plurianual e do Fundo de Recuperação é um risco necessário, porque parece ser realmente a única forma de ultrapassar a clara divisão que existe no Conselho Europeu, mas que pode significar ainda mais atrasos num processo que já se encontra muito atrasado em relação a ciclos anteriores, podendo perigar a implementação de imensos programas da União Europeia que poderão ficar congelados quando o quadro atual acabar a 31 de dezembro de 2020. Relativamente, passando agora para questões mais concretas, no que diz respeito à coesão e agricultura, comparado com o quadro financeiro plurianual anterior, portanto 2014-2020, a proposta original da Comissão já cortava 10% nos fundos para a coesão e 15% para a agricultura. Cortes esses que o Parlamento quer reverter e que o grupo de países de amigos da coesão, onde Portugal também se encontra, portanto quer ver desaparecer. Na proposta do Presidente Michel, propõe um corte adicional de 2% na coesão, menos 12% no total, e melhora ligeiramente os cortes na agricultura para 14%, com alguma redistribuição entre pilares. A minha pergunta é que impacto julgam que estes cortes podem ter para países como Portugal? No que diz respeito ao clima, portanto, há um compromisso previsto de 25% do orçamento ser consagrado para políticas de combate às alterações climáticas. Neste contexto, pergunto se consideras que se vai manter o compromisso de 25% do orçamento para políticas de combate às alterações climáticas. Há também aqui uma série de iniciativas europeias que, devido à crise sanitária e previsível crise económica que poderão estar em causa, e por isso vai depender agora também muito da vontade política dos vários intervenientes, se, por exemplo, o Pacto Ecológico Europeu está em perigo ou não. Também outra estratégia que me parece fundamental é a estratégia Farm to Fork. Neste momento tem havido atrasos na sua implementação. Especialmente preocupante é a circunstância de a crise sanitária nos ter demonstrado cada vez mais a importância da produção local e dos circuitos curtos, e por isso pergunto se corremos o risco de consequentes atrasos na implementação desta estratégia. Aproveitava para perguntar também relativamente à estratégia europeia da biodiversidade. No fundo é perceber se realmente todos estes passos que estavam a ser dados ficarão agora on hold ou se espera que prossigam os seus trâmites normais. Só para finalizar, relativamente às questões do financiamento próprio no quadro financeiro plurianual quadro financeiro plurianual, relativamente às taxas sobre as transações financeiras e sobre os plásticos e querosene, qual é que é a opinião sobre estes? E ficava por aqui. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Rodrigues, pelas questões que acaba de formular, e eu darei a palavra ao seu colega de partido, com todo o gosto, para lhe poder responder. Sr. Deputado, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado à deputada Cristina Rodrigues e também parabéns pela sua eleição. Começando aqui pelo quadro financeiro plurianual e os recursos próprios, o mesmo já existe, portanto existe cerca de 14% de direitos aduaneiros, existe uma porcentagem também relativamente ao IVA, cerca de 12%, e depois, naturalmente, a maior parte do quadro financeiro plurianual é feito por dotações dos Estados-membros, portanto, chamados dotação sobre o rendimento nacional bruto. O que nos parece é que pode haver uma oportunidade de este quadro financeiro ter mais recursos próprios, taxando indústrias que têm tido um déficit muito grande na nossa indústria e na nossa economia. Falamos de, por exemplo, as indústrias dos fósseis e dos não renováveis, que têm externalizado todos os seus impactos económicos e sociais. Portanto, uma taxação sobre determinadas indústrias, as chamadas indústrias mais poluentes, será bastante relevante para garantir que não só elas têm a sua participação na transição justa para um modelo realmente descarbonizado, mas também que paguem um bocadinho, para não dizer bastante, com juros, o mal que foi externalizado para todo
para toda a economia e para toda a sociedade. E dizer também que há aqui uma curiosidade que, se nós implementarmos as estratégias que temos para a redução de consumo de determinados bens, a própria taxação de produtos plásticos, chamadas a taxa sobre o plástico, poderá vir a ter um efeito muito residual, porque se diminuirmos o consumo destes bens, a taxação sobre esses bens tendencialmente também irá diminuir. Portanto, nós temos que garantir que haja uma taxação, mesmo que seja reduzida no seu valor final, de outros setores, e aqui falou, e bem, de uma possível taxa sobre a querosene, que vai também garantir que haja uma redistribuição deste peso que este setor, nomeadamente da aviação, tem nas emissões de gases com efeito estufa e no impacto ambiental que tem tido ao longo destas décadas na União Europeia. Portanto, para nós parece-nos inconcebível que haja voos a circular em low cost de 5 a 10 euros entre Lisboa e Porto e que não esteja contemplado o seu impacto ambiental. Portanto, isto não é uma economia real de todo e teremos que internalizar esses custos. Relativamente à estratégia da Farm to Fork, a estratégia para a biodiversidade, ela já foi adiada, portanto, naturalmente, que há uma grande centralização do que é a resposta europeia à crise pandémica da Covid-19, mas não nos podemos esquecer que esta pandemia, tal como muitas outras, adveio de ineficiências e de modos de produção super intensivos ou mesmo desregulados de produções agrícolas. Já vimos isto acontecer com a gripe suína, com a gripe das aves, com esta pandemia que ainda não está comprovado, mas está bastante... Há uma tendência da comunidade científica em afirmar que está ligada a comércios e consumos dentro de mercados úmidos na China, mas que não existem naturalmente só na China. Portanto, o próprio modo de produção de alimentos, a superintensividade, a diminuição de barreiras, muitas delas de qualidade e de fiscalização de determinados produtos entre nações e entre blocos comerciais, faz com que nós estejamos todos em risco. Portanto, é fundamental garantir que a estratégia europeia para a preservação da biodiversidade, que indicará novos meios de produção e distribuição de alimentos e alocação de cadeias mais curtas nestes setores, mas também a estratégia Farm to Fork, do prado ao prato, sejam motores para depois se negociar a política agrícola comum. Sem estas estratégias, sem estas orientações, não podemos até garantir as idiosincrasiedades de cada país, de cada região. Portanto, garantir que existe uma transição justa, sobretudo para as pessoas e para os setores que operam nestas áreas, nomeadamente na agrícola. Dizer também que o Pacto Ecológico Europeu pode estar em risco porque existe uma pressão muito grande de algumas famílias europeias para flexibilizar este período de transição, e falo nomeadamente da política agrícola comum e no FEAMP, portanto que existe aqui uma garantia quase como uma recuperação destes setores porque foram afetados pela crise, havendo esta flexibilização de normas e de regulamentos, o que nos parece um erro, porque nós devemos ajudar estes setores a transitar para modos de produção mais sustentáveis e realmente de médio e longo prazo. E dizer que os verdes europeus sempre promoveram que o Pacto Ecológico tivesse uma redução de 65% dos gases com efeito de estufa até 2030, e isto é uma redução real e necessária, porque assim a comunidade científica também o indica, portanto não são meras projeções dos verdes europeus e do PAN, e garantir também que dentro deste quadro europeu, o próximo quadro financeiro plurianual não tenha cortes na política de coesão, não tenha cortes nas políticas sociais, e que seja dotado não só dos recursos próprios, possivelmente novos recursos próprios, mas também que o próprio pacote geral chegue a 1,3% do rendimento nacional bruto, que é uma posição do Parlamento Nacional que é tendencialmente mais progressista, do que o Conselho, que é naturalmente mais conservador, que tem valores aproximados de cerca de 1%. E termino a minha intervenção, o Fundo de Recuperação terá naturalmente, pelo menos parece-nos da nossa perspectiva, que não se basear em empréstimos, porque esses já existem em larga escala e vai agravar a crise das dívidas soberanas, mas em subsídios e apoios diretos a determinados setores, considerando, que também já aqui foi dito, determinadas regiões, nomeadamente as que mais são afetadas, e determinados países que também já sofrem com as crises soberanas e com
crises nos setores produtivos e setoriais. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Renovo uma vez mais os nossos agradecimentos pela sua disponibilidade e manifestamos, obviamente, a vontade de continuar a intercomunicar ao longo dos nossos mandatos, por forma a trocarmos impressões e dessa forma podermos melhor servir Portugal no exercício das nossas funções. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço também aos colegas as intervenções e a forma como estas audições decorreram